Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Hoje teremos atualização do nosso queridíssimo Balboy Tactics. Os próximos capítulos podem causar gatilhos em certas pessoas, então eu aconselho que pule essa parte do Dion e vá direto para essa parte que eu vou deixar marcada na descrição. Nossa história começa com algumas lembranças do passado do Dion, em que ele diz: "Eu nunca gostei da história de como eu entrei na ginástica. Por mais que tenha sido uma experiência decisiva que me moldou e me transformou em quem eu sou hoje, ela também revela uma parte de mim que eu preferia manter escondida." Então nós vamos ter um homem estranho falando com o Dion, chamando ele dizendo: "Ei, garoto, onde estão sua mãe e seu pai? Eu adoraria ter uma palavrinha com eles. Você poderia vir comigo?" Aquele homem era o treinador de um estúdio de ginástica. Ele estava realmente determinado, pensando nisso agora. Inseguro sobre sua própria carreira modesta, ele queria me usar como um troféu, ou um símbolo do sucesso dele. Já tá liberado para odiar uma pessoa? Se preparem, gente. Então, na minha terceira competição, a maior em que alunos do ensino fundamental podem competir, eu cometi meu primeiro erro. E ali o John, ele tá dizendo: "Ai, isso foi embaraçoso", e começa a pedir desculpa, mas é interrompido pela visão do treinador. O John claramente apavorado, então ele tá ali pedindo desculpas, desculpa. Então o John continua pedindo desculpa, dizendo: "Eu nunca mais vou fazer isso de novo." E o treinador responde: "Dion, eu só estou fazendo isso para te ajudar. Qualquer outra pessoa teria sido muito mais dura." Ai, gente, me segura, eu vou matar um. "Você entendeu? Você era estar grato." E o John segue a lembrança: "A partir daquele dia, qualquer erro que eu cometi era naturalmente seguido de uma correção." Com o tempo, ele foi ficando cada vez mais violento e até os menores deslizes eram respondidos com correções. As correções eram duras, mas eu sabia que isso só significava que eu precisava ficar cada vez melhor. Mas eu ficava tomado pela ansiedade nos momentos mais cruciais. E ali está o John encarando a barra de ginástica, tendo um princípio de ataque de ansiedade. Em algum momento, eu simplesmente começava a travar completamente, sempre que achava que eu tinha cometido um erro. Se eu simplesmente desistir, eu posso evitar o pior. Eu aprendi isso desde bem cedo. A verdade sobre o que estava acontecendo comigo acabou vindo à tona, e o treinador foi levado a julgamento. Mas só algum tempo depois eu percebi que ele era realmente uma pessoa ruim. Então nós vamos ter o John acordando, se espreguiçando bem, indo escovar os seus dentinhos, higiene é tudo. E então, por que não uma ansiedade logo na manhã? Ele está ali relembrando da conversa dele com o Jung, que ele falava que encontrou uma pessoa semelhante a ele. Então, o John está pensando: vai chegar o dia em que eu vou ter que desistir do Jung. "Por que, Mona? Do nada! Vocês estão bem? Tá tudo bem?" "Está tudo bem, eu não me importo. Eu estou acostumado com isso. Eu me sinto tão triste e cansado. As fotos de ontem acabaram comigo. Eu nem consegui falar direito com o Jung. Eu me sinto provavelmente ainda pior porque tudo o que eu consegui fazer foi mandar uma mensagem de boa noite. Eu ainda tenho algum tempo antes de ir tirar as fotos. Talvez eu deveria só voltar para a cama." E então o telefone dele começa a tocar. E ele se questiona: o que são todas essas notificações? Eu acho que eu realmente não olhei o meu telefone nesses últimos dias. E ali está uma notificação dizendo que o Jung postou uma foto no Instagram. E o John está pensando: isso é de alguns dias atrás. Ele clica na notificação e ali temos um princípio do que é a foto. O John claramente em choque. E então, quando nós vamos para a foto, o Jung está do lado de um doguinho. E na legenda está escrito: "A foto que eu não consegui te mostrar porque você perdeu o interesse. Eu sinto a sua falta." Mona, que plot twist! Muito bom!
E então, o John, ele tá se relembrando de toda a historinha do Jung ter encontrado um carinha parecido com ele. E agora tá ali morrendo de vergonha. E tá gritando. Então era isso que ele queria dizer? Ele estava falando sobre um doguinho? Ai, meu Deus, eu não fazia ideia. Que vergonha. Eu realmente achei que ele estava falando de outro cara. Eu imagino que ele estava com esperanças de eu perguntar sobre a foto. Eu sinto a falta dele. Eu quero abraçá-lo e tocá-lo. Eu sinto muito a falta dele. Ai, mimosos lindos, maravilhosos. Eu imagino o que os comentários estão dizendo. E os comentários basicamente estão dizendo se ele realmente está falando com o cachorro ou se ele tem uma namorada. E então, no último comentário, eles falam que tem um artigo falando sobre um possível relacionamento do Jung. O artigo acabou de ser publicado há alguns minutos. Provavelmente tudo isso começou do nada. Ele está treinando na ilha de Jeju. Como poderiam existir rumores de namoro? Então, nós temos os artigos e as redes sociais enlouquecendo, falando o seguinte: Jung foi pego em rumores de namoro? Ele realmente tem uma namorada diferente? E na nota tá escrito o seguinte: eu moro em Jeju e acabei de ver o Jung. Ele é tão bonito pessoalmente, tão alto. Parecia que eu estava olhando para um deus grego. Ele é 100 mil vezes mais gostoso na vida real. Ele foi a algum bar com uma garota e foi super cavalheiro. Sabe aquele negócio de caras altos abrirem a porta para você, né? Você consegue passar por baixo do braço dele. Enfim, foi isso que a garota fez. Ela se virou para sorrir para ele e ela era muito linda também. Aposto que ela vai ser famosa também. Se eles estão bebendo juntos tão tarde assim, provavelmente vão começar a namorar logo, né? Eles ficaram tão bem juntos. Os visuais eram de outro mundo. Eu não consigo parar de pensar neles. E então, a foto do Jung com a suposta garota misteriosa. E o John está pensando, eu sei que o eu sinto a sua falta era para mim. Eu não sei quem era aquela garota, nem por que eles se encontraram tão tarde da noite. Mas eu tenho certeza de que existe uma explicação razoável. O que ele poderia fazer? Ele não podia explicar nada naquela hora, eu já estava dormindo. É só um pequeno incidente. Então, vamos ter a cena do nosso queridinho. Ai, tadinho, tá com a ansiedade dele, indo no banheiro botar os bofs pra fora. No outro dia, vamos ter o amigo reclamando de que está muito quente. E o amigo tá dizendo, céu limpo e sem vento, isso é praticamente um desastre natural, não acha? E o John se abanando diz, nem me fale. E o amigo questiona, você conseguiu tirar muitas fotos? E o John responde, não, provavelmente é o calor, eu não conseguia focar em nada. Apontando para algum lugar, ele diz, que tal a gente recarregar as energias e fazer uma pausinha no café? E o amigo responde, parece ótimo, você pode ir indo na frente e eu levo o resto do pessoal em um instante. Então o John responde, parece ótimo, a gente se vê depois. Dentro do café, ele está reclamando que está muito quente e que pelo menos tem ar-condicionado ali dentro. E então ele fala, ah é, o meu telefone, eu desliguei ele mais cedo porque estava muito quente. Eu não consigo imaginar que alguém ia tentar me ligar e ele é interrompido quando olha as 32 ligações perdidas do Jung. E ele tá pensando, meu Deus, tantas ligações perdidas. Será que alguma coisa séria aconteceu? O que tu acha, Mona? Só uns artigos dele ter uma namorada por aí. Coisa pouca. Tenho certeza que eu teria ouvido do outros caras. E ele tá olhando o chat em grupo que eles têm. E no chat o amigo tá dizendo, mais um boato de namoro, Jung. Alguém tirou uma foto dele com a minha irmã. Afe, a gente tava em grupo, porque logo vocês foram pegar no pé dela. Minha irmã está uma fera. E o John fala, a irmã do Seung-jin? Então, aquela foto de ontem deve ter sido mais um pequeno incidente. Mais um incidente em que eu fiquei preocupado por nada. Mas o John está se lembrando daquele texto que a menina tinha escrito, falando do Jung com essa suposta namorada. Por que eu estou tão chateado? Ela só está dizendo um fato. Não.
É exatamente por isso que não está me fazendo me sentir melhor. Acho que eu só tenho que esperar até ficar anestesiado por este sentimento. E então o telefone dele começa a tocar enlouquecidamente. Ele fala oi e do outro lado, o Jung questiona: Você viu o artigo? E o John responde que sim. O Jung faz uma pausa, claramente preocupado, e o Jung está dizendo: Me desculpa, eu postei uma explicação online e entrei em contato com o jornalista assim que eu vi isso. Eles acabaram de tirar a matéria do ar. E o John responde: Entendi. O Jung questiona: Você viu a explicação que eu postei? E o John responde que não tinha visto ainda. E o Jung fala: Eu posso falar com você agora? Eu te devo uma explicação. Me dê um minuto do seu tempo. A irmã do Seung-jin pediu para ele pegar alguma coisa para ela. Ela veio para a ilha de Jeju buscar. E aí a gente foi todo mundo e ele foi interrompido pelo John que diz: Espera, Jung. E o John tá dizendo: Eu não preciso ouvir isso. Eu vi a mensagem do Seung-jin e já entendi do que se tratava. Eu tô bem. Eu também não tô bravo com você. Você é a vítima aqui. Acho que muita gente tirou conclusões precipitadas, já que você também tinha postado aquela foto do cachorro, mas no fim foi só coincidência mesmo. De qualquer forma, você pode me ligar agora? Você está no intervalo? Não esquece de beber bastante água para não passar mal por causa do calor. Eu vou ficar tão triste se você ficar doente enquanto você... E ele é interrompido pelo Jung, que fala: Mentiroso. Afrontosa, adorei. E o Jung fala: Claro que você se importa. Todo mundo fica me ligando a outras pessoas, Jion. Isso realmente não afeta você? Você não fica machucado ou com ciúmes? Se eu fosse você, eu ficaria. E o John começa a falar: Mas não foi sua culpa. E também... E então o John vai ter uma lembrança de quando o Jung estava namorando aquela menina. Ou melhor, terminou com aquela menina. E o Jung está falando: Sair hoje à noite é, na verdade, uma comemoração. Minha ex odiava quando eu saía à tarde da noite. E o John tá pensando: Eu sei que você não gosta quando alguém fica grudado ou com ciúmes. Então eu tenho que fingir que não me importo. O problema é que o John ele tá muito ligado à versão do Jung lá atrás. O Jung de agora quer que tu seja meloso e com ciúmes. Mas daí também ninguém conversa. Então o John me larga a pedrada para matar todo mundo. Ele diz: Vocês ficam bem juntos. Por quê? Por quê? Porque o mundo do Jung caiu. Ai, o meu também. E o Jung fala: A gente fica bem junto? Você realmente quer dizer isso? E o John fala: Sim. Então, eu não estou bravo. Eu realmente não me importo. E o Jung está sem palavras. Sem palavras. Eu também. Eu tô no chão, esparramada, sem chão. E o Jung fala: Dion, como tenho certeza de que você já sabe, as palavras não são só sobre propósito, elas também têm intenção. E eu tô começando a entender o que você quis dizer com o que você falou. Trava a língua do inferno, hein? O Jung faz uma pausa dramática, preparando a pedrada que a gente vai tomar, e ele diz: Desculpa, eu tô tentando dizer isso do jeito mais gentil possível, mas a única coisa que me vem à cabeça é o quão horrível pra cacetas eu tô me sentindo. E agora é a vez do John ter a pausa dramática dele. E o John então começa a se desculpar, dizendo que ele não tinha intenção de deixar o Jung chateado. E o Jung responde: Isso é ainda mais estranho então. Por que você diria uma coisa dessa se não queria me deixar chateado? Ele tem um ponto. E o John responde: Eu só não queria que você ficasse remoendo o que aconteceu hoje. No que o Jung fala: Eu sei que parece que eu tô tentando pagar de vítima agora, mas você só quer que eu arrume uma namorada de uma vez? Why won't you talk to each other? E o John começa a chamar o nome do Jung, mas é interrompido por ele, que diz: Não, eu não quero ouvir isso. Eu liguei para me explicar. Eu não sei o que eu estou falando neste momento. E o John tá dizendo: Desculpa, Jung. Claro que eu fiquei chocado quando vi o artigo, mas eu tô realmente bem agora. Eu só falei aquilo para você ver que eu não estava afetado.
Mas eu acho que eu exagerei. Foi um deslize. Você pode, por favor, esquecer o que eu acabei de dizer? Me desculpa, eu só não queria que você ficasse se sentindo mal. Eu realmente não estava pensando. Você sabe que eu não consigo viver sem você, e ele é interrompido pelos amigos que chegam naquele momento. E o amigo, vendo a cara do John, questiona: quem está te deixando tão inquieto? É a sua namorada? E o John responde que não. É só. E ele demora um pouquinho pensando. Meu amigo. Meu realmente muito bom amigo. E o nosso capítulo acabou dessa forma catastrófica, desastrosa, destruidora de mundos, de corações. Eu tô na fossa. Mas eu tenho fé. A fé não me abandona, eu sou canceriana, eu acredito no amor. Vai dar tudo certo. Agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.